Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar a nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo. E estamos aqui no item de 7 derivados espécie com o membership filter. No vídeo passado, então, nós discutimos esse problema, formulamos isso e fizemos a solução. Só que agora nesse vídeo nós vamos discutir o modelo em si. Então, vamos discutir mais a fundo esse modelo. E para isso, nós vamos resolver ele manualmente, porque existe uma observação bem importante em relação à função objetivo desse problema. Então, para isso, eu tenho aqui essa tabela, eu copiei ela e coloquei ela aqui, então, e vamos solucionar esse problema manualmente. O nosso objetivo é minimizar a incompatibilidade, a soma da incompatibilidade entre os pares. Então, quanto menor o valor que tiver aqui, mais favorável será a formar esse par. Para isso, então, eu vou marcar os valores que eu tenho aqui de 1. Ou seja, existe um indicativo que se eu fizer esses pares, nós vamos ter algo positivo. Então, vamos solucionar aqui, vamos lá. Eu vou começar a formar os pares a partir do que está marcado com o 1. Então, eu vou fazer esse par aqui. O que eu circulo é justamente o par que eu faço, tá bom? Ao circular esse, automaticamente eu já juntei o analista 1 com o analista 6. Aqui nós temos também o analista 8, então eu vou colocar aqui embaixo 8. Ótimo. Aqui, o 2, nós podemos fazer duas combinações. Vamos fazer aqui então primeiro com o 3. Então, marquei o 2 com o 3. E por fim eu vou marcar o 4 com o 5. Vou fazer esse par daqui. O 4 com o 5. Logo, só faltou juntar o 7 com o 8. Então eu sou obrigado a fazer esse par daqui. Então vamos somar 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 4. Resultei o valor de 7. Nós já solucionamos esse modelo antes e sabemos que o valor mínimo é 6. Então essa não é a melhor solução que nós temos. Então vou vir aqui, vou apagar. E a única coisa que nós vamos fazer aqui agora, então, é ao invés de fazer esse par daqui, o 2 com 3, vamos tentar então fazer esse outro par daqui. Só que se eu fizer esse outro par daqui, eu também tenho que trocar o par que eu vou fazer aqui por último. Então, vamos solucionar aqui. Ó. Esse primeiro é o 1 com 6, então vou marcar aqui 1 com 6. Deixa eu escrever o 8 aqui já, para a gente não esquecer. O 2 com 8, então aqui ó, o 2 com 8, tudo bem. Agora nós temos o 4 com 5, justamente aqui, 4 com 5. E logo só sobrou o 3 com 7, então 3 com o 7. Só que agora nós ficamos numa solução pior ainda. Observe, ficamos com 3, né? 1, 2, 3, mais 9. Então a nossa solução ficou 12. Muito pior do que o 7 que nós tínhamos encontrado. Então, nós já vimos que se eu fizer os pares pegando o menor valor aqui, eu não consigo chegar na nossa função objetivo, no nosso valor mínimo que nós encontramos na nossa solução, né? Da nossa função objetivo. Então, vamos fazer de novo esse exemplo. Então, vamos lá. Eu vou marcar aqui de novo os que tem o número 1, porque ele é um indicativo que ele pode pertencer à melhor solução, mas nós já vimos que se nós fizermos todos 1, não chegamos à nossa solução ótima. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar 2 aqui. Eu vou fazer esse par e eu vou fazer esse outro par daqui. Só que agora eu vou desenhar mais aqui na tabela para a gente conseguir visualizar melhor. Então, eu fiz o 4, o par 4, com o par 5. Logo, eu não posso utilizar mais essas colunas. E eu também fiz o par 1 aqui com o par 6. Então, vamos entender agora o que é que nós temos que fazer aqui. Eu tenho aqui então, o 2, o 3. Aqui eu também vou marcar os que eu marquei aqui em cima. Então, por exemplo, eu marquei o 5 aqui, logo esse 5 aqui eu não posso utilizar. E esse 6 daqui já está ali em cima. E por fim, nós temos o 1 e o 4 aqui que nós também não podemos mais utilizar. Olha que interessante, então, o que acontece quando nós vamos fazendo assim, que fica bem fácil de visualizar. Então, vamos lá. Ó.
Nós temos então 2 e o 3, o 2 e o 3, o 7 e o 8, o 7 e o 8. Temos que fazer os pares. Então, cada um, eu tenho 3 alternativas, certo? Para marcar cada um deles. Vamos lá. Eu posso provar que eu tenho 3 alternativas. Ó. O 2, eu posso marcar tanto com 3, quanto com 7, quanto com 8. O 3, eu posso marcar tanto com o 2 aqui. O 3, eu também posso marcar com 7 e com 8. O 7, eu posso marcar com 8. E aqui o 7 também posso marcar com 2 ou com 3. E o 8, aqui, eu posso marcar com 2, com 3 e com 7, tá? Então, vamos ver aqui o que acontece. Se eu marcar o 2 com 3, vamos simular aqui. Vou colocar de outra cor. Vou colocar de verde. Se eu marcar o 2 com 3, então se eu fizer esse daqui, 2 com 3. Eu sou obrigado a marcar aqui, então, o 7 com 8. Que foi exatamente o que nós já fizemos antes. Que não é uma boa solução. Então, vou voltar aqui. E se nós marcarmos o 2 com 8, também não é uma boa solução. Que nós já vimos antes, que nós teríamos que marcar, então, o valor aqui de 9. Então, não é uma boa solução. Logo, eu vou marcar aqui com esse 2. Ou seja, o 2 eu vou juntar com o 7. E, então, o 8 eu vou juntar com o 3. Assim, chegamos na seguinte solução. Eu vou marcar aqui, então. Esse marcou com esse. E esse aqui. O 3 marcou com o 8. Ah, e aqui o 7 também, né? Deixa eu marcar aqui. E vou marcar aqui também. Então, agora nós chegamos na solução aqui, ó, de 1 mais 1, ou seja, 2, mais 2, 4, mais 2, 6. Então, chegamos na solução ótima, que é justamente 6. O mais importante desse exercício é entender que na nossa função objetivo, nós queremos minimizar a incompatibilidade total. Então, o que nós vemos aqui, que o analista 2, ele se dava muito bem com o analista 3 e com o analista 8, que só tinha o valor de 1. Mas nesse problema, mostrou ser mais vantajoso colocar ele com o analista que ele tinha é compatível, né? Só que não tanto quanto o 3 e o 8, porque tem um valor de 2. Mas quando eu faço isso, o outro analista, ao invés de ficar com um analista que vai ter a incompatibilidade 9 ou 4, ele vai ficar com a incompatibilidade 2. Ou seja, esse daqui ficar com 1 a mais faz o outro ficar com... Faz ficar o analista 3 ficar com um analista que ele tenha mais compatibilidade. Então, esse é o grande ponto aqui dessa questão. Quando nós temos função objetivo, que o nosso objetivo é minimizar o global, eventualmente, um para o outro, teria a opção de ficar com menor valor, mas ele vai ficar com um valor acima. Bom, então era isso que eu queria analisar aqui nesse vídeo. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve. Abraços e até mais!